Neste segundo bloco, passamos ao estudo da vida e da obra dos três poetas da abolição. Neste bloco, o foco recairá sobre os trabalhos de Antônio Bezerra e de Justiniano de Serpa. Antônio Bezerra. Antônio Bezerra de Menezes nasceu em Quixeramobim em 21 de fevereiro de 1841 e faleceu em Fortaleza em 28 de agosto de 1921. Além de poeta, ganhou renome como historiador e estudioso das coisas cearenses, chegando a publicar vários ensaios considerados até hoje como fundamentais para o estudo das nossas origens. Colaborou com diversos jornais da capital, entre eles o Ceará e o Libertador, tendo sido um dos fundadores de ambos. Foi também fundador do Instituto do Ceará. É patrono da cadeira de número 4 da Academia Cearense de Letras. Em poesia publicou Sonhos de Moço, de 1872, e uma das partes do livro Três Liras. Este livro, publicado em 1883, é uma obra conjunta de Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins. E a parte que coube a Antônio Bezerra foi chamada de Os Lampejos. Então aqui eu trouxe um dos poemas de Antônio Bezerra. Nós vamos ler o poema, a íntegra do poema e depois eu vou trazer alguns comentários. Então diz: Moços, uma grande ideia vos anima os corações. Quereis erguer no futuro o mais belo dos padrões. Sim, que vos sobre energia e tendes na alma a magia que gera as revoluções. Se a turba não vos entende, dos moços é que depende o destino das nações. Sois poucos, mas resolutos, cheios de crença e valor. São nobres vossos esforços e muito mais vosso amor. Amor à causa sublime daqueles a quem oprime o estigma da escravidão, a quem só coube por sorte, miséria e dor, até que a morte os livre à degradação. Avante, pois, que este século é o século de grande ação. Repugna à luz do progresso a ideia de escravidão. Bem firmes no vosso posto, ó, nunca volteis o rosto aos inimigos da luz. Se vos é dura a provança, tende no céu confiança que a glória ao fim vos conduz. A pátria de tantas glórias que viu-nos livres nascer, embora lhe embargue a marcha, não pode escravos conter. É tempo que a liberdade aos braços da mocidade erga os brios da nação, que igualados os direitos, batidos os preconceitos, seja o escravo um cidadão. E moços, atônita vos contempla a multidão. Vinde aqui lançar as bases da mais santa instituição, cheios de nobre coragem, deixais na vossa passagem um suco imenso de luz, luz que derrama vitórias, que ilustre ainda mais as glórias da terra de Santa Cruz. Seja-vos, pois, a constância, companheira de labor, não tema duros trabalhos, quem sabe lutar com ardor. Avante, que a vossa ideia resume a grande epopeia que há de um povo remir, pois já com a fé verdadeira gravais em vossa bandeira perseverança e porvir. Então, alguns comentários sobre o texto. O poema foi declamado pelo autor em 8 de dezembro de 1880, na sessão solene que os componentes da Sociedade Perseverança e Porvir, cujo nome dá fecho ao poema, fizeram a instalação da Sociedade Cearense Libertadora. Então, no texto, observam-se as marcas próprias de uma obra feita para ser dita em público, que inclui a eloquência, o ritmo, a entonação, etc. Lembra assim alguns cordéis preparados para a declamação. Com eles, aliás, comunga o uso do sete-sílabo, metro predominante da literatura popular.
Então esse ritmo, né, do sete-sílabo é muito próprio para declamação, né? Quem já viu cordelistas declamando suas obras sabe muito bem do que estou falando, né? A linguagem dos versos também evidencia o caráter declamatório do texto. A ênfase é no conteúdo, né? Muito comum em textos panfletários. É uma linguagem simples, direta, sem uso de metáforas complexas. Há um epígrafe que infelizmente não aparece, né, na cópia que nós temos aí. Há um epígrafe, quer dizer, aquela citaçãozinha antes de o poema começar. A epígrafe é de Lord Byron. Away, away, quer dizer, avante, avante, né? Away, away. E de termos também, avante, esse away traduzido, né? Avante, eia. Essas palavras aparecem no texto, né? E com elas é marcado o esforço do eu lírico em manter aceso o ânimo daqueles que o ouvem, parceiros seus da mesma luta. Então Antônio Bezerra declamava o poema para companheiros abolicionistas, né? Então a ideia aí com a recitação é manter acesa, né, o ânimo de todos no combate, né, à escravidão. Além do condoreirismo, né, termo usado para marcar a terceira fase do romantismo, aquela que buscou, né, a liberdade, né, dos escravos, né, um propósito alto como o voo do condor. Observam-se no texto outros elementos do romantismo, a começar pela epígrafe com o trecho de um poema de Byron, né? Byron, como sabemos, é um modelo para os românticos, né? Além disso, estão presentes no texto termos que são muito comuns ao romantismo, como a palavra amor, coração, alma, magia, etc. Não falta ainda o esforço de comover o leitor com a imagem da dor do escravo, né? Então é muito comum, não é? Esse patos, não é? Tentar comover o leitor mostrando imagens do cativeiro, né? Da dor do escravo. Cabe destacar ainda a ênfase na mocidade, né? O poema, inclusive, começa com moços, né? A ênfase na mocidade. Não apenas a mocidade enquanto pessoas que têm pouca idade, não é isso. Mocidade no sentido também de modernidade, não é? De algo que está chegando, né? Algo novo. Então ele destaca a mocidade em um quadro de oposição entre passado e futuro. Os moços, donos de ideias novas e grandes, e a quem se atribui o destino das nações, a eles se opõem os inimigos da luz, do progresso, das revoluções, assim chamados aqueles que detêm ideias velhas, preconceituosas e apartadas da fé cristã. A religiosidade, a propósito, aparece no texto através de termos como crença, valor, provança, confiança no céu, santa instituição, luz, Santa Cruz e fé verdadeira. Os moços também se distinguem das massas, né? Não apenas dos inimigos da luz, né? Dos velhos com ideias passadistas, mas também as massas não os compreendem, porque as massas estão presas à ignorância, né? A elas falta o entendimento das novas ideias. Então, ao contrário daqueles, as turbas, as multidões, não têm entendimento e por isso não compreendem, né, os moços, como se vê no fim da primeira estrofe. E também fica atônita ante a ação dos jovens. Sobre o poema, assim se manifestou Sâncio de Oliveira. Não é peça de alto valor literário, mas, tendo-se em vista uma série de significantes parciais, como a entonação, talvez mesmo a mímica, né? Pode imaginar Antônio Bezerra, né, que era um grande orador,
com a mímica, com a entonação, e sobretudo o local e o momento em que foi recitado o poema, podemos imaginar o efeito que deve ter produzido tais versos no ânimo dos presentes, todos empolgados com a causa abolicionista. Então, encerrado estes comentários, nós passamos a um novo autor, Justiniano de Serpa. Aqui a foto dele. Então, Justiniano José de Serpa nasceu em Aquiraz, em 6 de janeiro de 1856 e faleceu em Fortaleza em 1º de agosto de 1923. De origem humilde, conseguiu bacharelar-se pela Academia de Direito do Recife. Desde muito jovem, exerceu jornalismo em periódicos como o Cearense. Destacou-se também como professor e tribuno. Foi deputado por várias legislaturas, tendo participado do Congresso Nacional Constituinte, que levou à promulgação da Constituição de 1891, a primeira do novo regime republicano. A República é proclamada em 1889, 2 anos depois sai a Constituição republicana. Foi governador do Ceará, na época chamava-se presidente, cargo equivalente ao de governador, posto que ainda exercia quando faleceu. Então, quando ele faleceu, ele era governador do Ceará. Participou do Centro Literário e foi um dos fundadores da Academia Cearense de Letras, da qual é a patrona da cadeira 22. Além de discursos e ensaios sobre educação e direito, publicou as seguintes obras de poesia: O Poeta e a Virgem, não conhecemos a data, Oscilações de 1883 e aquele livrinho já citado, 3 Liras, que ele produziu junto com Antônio Bezerra e Antônio Martins, e a parte que a ele coube foi uma parte chamada Cintilações. Além deste livro, publicou Sombras e Clarões em 1885 e Sob os Ciprestes de 1887. Então, como fizemos com Antônio Bezerra, também veremos aqui um dos poemas de Justiniano de Serpa. O poema chama-se Bravos e inicia-se assim: Estamos em pleno templo da liberdade e da luz. Como é belo o vosso exemplo, como arrebata e seduz. Redimis a quem na vida tinha a esperança perdida e como eterno sofrer. Da noite do esquecimento, onde dói tanto tormento, resgatais a mulher. Quão bela é vossa missão, sublimes libertadoras. As sombras da escravidão vós transformais em auroras. Loiras, filhas dos palmares, fazeis dos vossos olhares raios partindo grilhões. E querubins da vitória, a oiro bordais a história das nossas revoluções. Escrevei o vosso nome no mapa dos imortais, feitos que nada consome, eis o que a pátria legais. Anjos bons do paraíso, fazeis de cada sorriso poemas de redenção, partis do escravo as cadeias, telas fazeis epopeias em honra desta nação. Eu vos saúdo, heroínas, no vosso posto a lutar, erguei a fronte as boninas, da glória a vos enflorar. Pedi mais luz às estrelas, e escrevei ao clarão delas milagres do vosso amor. Repeti à humanidade, nesta terra, a liberdade jorra luz como um tabu. Então aqui alguns comentários. O poema, como informa Santos de Azevedo, foi dedicado às mulheres que participaram das Cearenses Libertadoras, como vimos, uma sociedade anti-escravista fundada em 28 de dezembro de 1880. Aí se explica o trecho, na segunda estrofe: quão bela é vossa missão, sublimes libertadoras. Ainda segundo Santos de Azevedo, o poema traz como epígrafe trecho de poema de Almino Álvares Afonso. Vocês veem aí a ilustração do Almino Afonso, que inclusive dá nome a um dos municípios do Rio Grande do Norte,
né? Provavelmente a cidade onde ele nasceu. Então, o Almino Afonso foi um dos prefaciadores do livro. Então, a epígrafe é a seguinte: nesta terra do poema, virgens e irmã de Iracema, não pode haver mais escravos. O poema utiliza o esquema rimático ABAB, CCDEED. O que é que significa isso? O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rimará com o quarto, o quinto e o sexto rimam entre si, assim como o oitavo e o nono vão rimar também entre si, né? Então todos os versos são rimados aí. Todos os verbos têm um outro verso que rima com ele, né? E esse esquema rimático foi muito utilizado por Victor Hugo, que é a figura que aparece aí na segunda ilustração, né? Então, Victor Hugo, o pai do Corcunda de Notre Dame, também foi poeta e ele fez poemas usando esse esquema rimático. E outros poetas condoreiros também fizeram isso, né? É exemplo Castro Alves, que abre o poema O Fantasma e a Canção com uma estrofe usando esse esquema rimático, e também abre o seu drama Uma Página da Escola Realista. As duas primeiras estrofes, chamada de cenário, também são construídas neste esquema rimático. Então, mostrando aí a ligação, né, de Justiniano de Serpa com outros poetas condoreiros, quer brasileiros, quer estrangeiros, né, o largo conhecimento que ele tinha, né? Como o poema visto anteriormente, também foi criado para ser lido em público, para o que contribuía o uso dos versos sete-silábicos, né, bem ao gosto popular. Então, como eu falei antes, esses versos que possuem sete sílabas poéticas, são muito bons para a declamação. Eles são mais ou menos o ritmo da fala, não é? As frases curtas do sertanejo são mais ou menos em 7 sílabos. Também, como no poema anterior, observa-se o esforço, né, do poeta, da voz poética, em comover o público, né, trazendo a imagem do escravo que sofre, como se vê no fim da primeira estrofe. O constante uso das exclamações, tem vários versos terminam com exclamações, e também o uso no fim da primeira estrofe da interjeição "o", mostra-se um poeta arrebatado pelas emoções, né? Todavia, o texto apresenta linguagem mais rebuscada que o poema de Antônio Bezerra, né? Nós temos, por exemplo, o uso de verbos na segunda pessoa do plural, vós, que já traz uma solenidade ao poema, e também usa termos, né? Alguns deles você precisa ir ao dicionário: palmares, grilhões, fronte, poninas, enflorar e tabor. Tabor era um termo muito usado em Castro Alves. Eu vi vários poemas que ele utiliza essa palavra. Tabor significa acampamento fortificado. Observa-se no poema o uso de iniciais maiúsculas em muitos termos: liberdade, mapa dos imortais, pátria, redenção, humanidade e tabor, né? Um expediente que viria depois a ser explorado à exaustão pelos simbolistas, né? Que eram chamadas de maiúsculas alegorizantes, né? Então, quem lê o poema simbolista sabe, né? Então, quando ele usa a palavra verdade, vem com V maiúsculo, homem com H maiúsculo, né? Querendo dizer que ele não fala de qualquer verdade, a verdade comezinha, mas as grandes verdades do homem, né? As verdades maiores. A verdade é essencial, como se pode também dizer. Comentando o poema, Sâncio de Azevedo assinala que Justiniano de Serpa, se não pode ser considerado um poeta de fôlego e de voo alto, ele mesmo renegaria sua obra poética, era um excelente orador, o que em matéria de poesia condoreira
quase equivalia à mesma coisa, já que o objetivo primordial era atingir a eloquência a fim de arrebatar os auditórios. Então, com esses comentários sobre a poesia de Justiniano de Serpa, nós encerramos o segundo bloco desta nossa videoaula.